Gente, tudo bem? Oi, Paula. Vou tentar colocar aqui o tema da live. Sejam muito bem-vindos. Vou esperar a Heloísa entrar. Oi, Neide. Oi, Dani. Gente, estou emocionada de falar com a Heloísa. Bastante. Vocês estão me ouvindo bem? Nem começou, já está gostando? Olha, vamos aproveitar. Oi, Heloísa! Você já me chamou? Vou te aceitar e convidar os amigos, né? Se vocês conhecem alguém que tem aí um filho, mesmo que não seja especial. Oi! Oi, tá boa? Tô ótima, melhor agora. Que bom estar aqui Emocionada de falando com falar com você. você. Que bom, Andréia, estar aqui falando com você. Muito obrigada pelo convite. Estou Imagina. feliz, muito obrigada. Agradecer a Neide, né, que nos apresentou. Oi, Neide, obrigada pela. Sim. Foi muito bom. Ah, Assisti a uma sua live bênção. com ela e te conheci. Amém. Eu já te conhecia. Ainda bem que você me conheceu. Eu fiquei tão feliz de você ter aceitado. É uma honra, porque te acompanho, né? Estou fazendo o curso do Mapa da Felicidade agora. Ah, que Tá vendo? Tô legal! rindo à toa. Que É legal, que bem. legal. Ele faz uma construção muito interessante dentro da gente, né? A gente acaba É, revendo muitos conceitos. É muito espetacular, assim. Eu é. ouço você falar, eu fico encantada. Falei, queria ser igual a ela, Que legal. Que porque eu bom, adoro falar. obrigada. Ah, Então se apresenta aqui, eu acho que a maioria que vai acabar entrando deve te conhecer, né? Mas é legal porque depois a live fica gravada, sempre tem é, alguém que vai falar, nossa, então se apresenta aqui pra gente, né? Fala um é. pouquinho de você, do seu trabalho. Bom, eu sou Heloísa Capelas, eu sou CEO do Centro Hoffman, sou autora de 2 livros, né? Você está fazendo o curso, O Mapa da É, Felicidade, eu sou autora do livro, O Mapa da Felicidade, é um best-seller, já vendeu mais de 60 mil cópias, então ele foi um sucesso, né? Todo mundo quer o mapa, né? é, todo, é muito É, bom. e eu tenho o segundo livro, que é o Perdão, a Revolução que Falta. É Eu, por verdade. conta desse livro e por conta do meu trabalho, né, no processo Hoffman, que é um curso de autoconhecimento, que eu estou nele há 30 anos, é, aplicando o curso, né, e há 18 responsável por ele, é, eu escrevi o Perdão, porque de verdade eu acredito que ele é a revolução que a humanidade precisa fazer. E por conta dele eu acabo me apresentando como ativista do perdão. Ai, que massa. Tudo que eu falo, todas as minhas palestras, todos os meus textos, acaba tendo o perdão no meio da história, porque eu acredito que é mesmo uma revolução que a gente precisa fazer. E agora, na Entendi. pandemia, eu desenvolvi uma plataforma que chama Universo do Autoconhecimento. Então, se você gostou do curso Mapa da Felicidade, lá tem um monte de outros cursos com 12 aulas, 11 aulas, mais e-books, mais áudios, mais meditações, tudo numa plataforma que a gente queria desenvolver Travou faz um um pouquinho para tempão. mim. Oi, voltou? Não. Deu uma travada aqui. Peraí. Não sei se o pessoal travou, gente. Travou para vocês? Para mim, você tá travada agora. Tô ouvindo, mas vocês estão ouvindo, pessoal? A Heloísa? Agora eu fiquei sem ouvir a Heloísa. Gente, oi. Oi, Heloísa, eu tô no 4G. travou. Legal aqui. Você tá me ouvindo?
Estou te ouvindo. Você travou quando você estava falando agora assim da pandemia. Para mim travou. Aí, se você pudesse repetir, É, será que se eu mudar de. travou para o pessoal também, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui na minha. Vamos lá. E agora? Ah, saiu. Foi embora, a Heloísa, gente. Voltou. E agora, melhorou, gente? Vou esperar ela entrar de novo aqui para chamar ela. Ai, que tristeza. Só faltava, hein? Vamos lá. Ô, Neide, se a Heloísa não sumir aqui, eu vou chamar você, tá? Aí você fala dela. Vamos lá. Acho que agora ela vai entrar de novo. Já te Oi? chamei. Já. Voltou minha imagem? Voltou a É, Heloísa? Tá tudo ok agora? Porque aqui pra mim tá ok, assim, travou você. é interessante, aqui trava você. Eu mudei de. Olha, eu tô com uma internet mais baixa agora. Você está ouvindo? Tô ouvindo. Eu também mudei aqui minha internet para ver se a gente não É, trava mais. é, Então vai, precisa ver vamos. que o pessoal estão ouvindo bem, se estão Eu vendo. tava falaram que tava ruim, mas agora acho que tá. Ó, entrou. Parece que tá tudo Ah, bem. ok. É, que bom, que bom. Então, eu estava dizendo que agora na pandemia Tá? a gente tirou alguns projetos do papel. Hum. Olha, meninas do céu, é hoje, hein? Turbi, sabe? Mas eu acho que ele não tá curtindo ficar assim, não deve estar entrando sinal de nada. Agora tá boa a minha imagem? Vamos tentar mais uma vez chamar a Heloísa, tá? A gente consegue. Travou tudo? Não. E agora? Oi, e agora? Vamos ver se agora eu voltei para o 4G. Vamos ver. Eu também, tô só no 4G. Vamos ver se Porque agora tava. melhora. Eu tinha deixado aqui para não perturbar, né? Porque fica entrando um monte de mensagem, mas eu não sei É, se isso atrapalhou, porque agora eu vou ser um pouco perturbada, né? Entre aspas, tá? Mas acho que eu pelo menos não trava mais, agora acho que está né? bem. Agora tá ok aí, ó. Então tá bom. Então tá É. bom, Então vamos embora. proposital, para o pessoal É, entrar mais aqui, aproveitar. isso. Então prossiga, vamos lá. Fala aí, Então, você estava falando da pandemia. eu tava contando que agora na pandemia a gente tirou alguns projetos do papel e um deles era construir uma plataforma de autoconhecimento, né? Então, Nossa, nós construímos o universo do autoconhecimento com cursos, como se a ideia é que seja um Netflix de autoconhecimento. ó, que chique. Então, nós lançamos agora, faz 15 dias, né? Então, estou bem É. empolgada com o interesse das pessoas, a participação. Então, tudo que está ligado ao autoconhecimento, à inteligência emocional, eu tô por É com perto, você né? mesmo. Você Tô mestra, por né? É perto. espetacular ouvir você falar disso. E, Luísa, é assim, vendo você falar e conversando um pouquinho com você, eu descobri que você também tem um filho especial, uma filha, né? Minha filha é Especial, mais né? velha, minha Foi filha é daí que mais velha. surgiu esse tema que eu falei, nossa, como eu quero ouvir da boca dela. Como é que foi esse universo para ela, né? E hoje você falar de autoconhecimento, de superação, de perdão, né? O É, perdão entra para assim a gente se perdoar, inclusive. Conta um pouco principalmente. disso. Fala, eu vou deixar você falar, porque eu tenho fama de intrometendo, então eu vou ficar Ah, então, quieta hoje. não, pode contar, né? Você compartilha a sua história também, né? Porque a Beatriz,
Ela tem 38 anos, né? Ah, Então, hoje, falar da história dela, ela foi minha pedra de toque, né? Ela foi a minha grande motivadora. Eu acho que os meus filhos, eles são todos muito diferentes. E eu costumo dizer que eu tive 4 filhos únicos. Eles nasceram, né? Ficaram diferentes, nasceram em momentos diferentes. E cada um deles me ensina, né? Algo extraordinário. E ainda estou num processo de aprendizagem com a minha caçula, né? Que tem 15 anos. olha, É o que meu, legal. é o Com meu grande certeza. desafio do momento, né? Imagina. Ainda mais nesse tempo, né? Mas a Beatriz, eu era muito jovem, né? Eu tinha 25 anos quando ela nasceu. Era a realização de um sonho. Beatriz é aquela que traz felicidade. Eu, quando tinha 14, 15 anos, as pessoas me perguntavam o que eu ia ser quando eu crescesse, né? E eu dizia, eu vou ser mãe da Beatriz. Olha, E, e era uma coisa muito forte, assim, eu queria ser mãe da Beatriz, né? E quando eu engravidei, eu queria a Beatriz, muito. E eu era uma pessoa totalmente comum, né? O meu pai fez questão de criar filhos comuns, ele não queria que a gente aparecesse, ele não queria que a gente. Ele falava o tempo todo para mim, imagina, para mim, né? Para mim. Ele logo falava para você. mim, ele falava para mim, filha, não aparece na frente da fotografia. É muita responsabilidade. Se mistura, Poxa. porque eu era muito aparecida, né? Ah, E queria sempre aparecer, estava sempre, eu declamava para as visitas em casa, né? Então eu era toda aparecida e ele muito preocupado. Então a missão dele era fazer com que a gente fosse comum. E aí ele mandou, né, eu e a minha irmã entrarmos no Banco do Brasil. Ele era muito bravo, né? A gente estudou muito, a minha irmã entrou com 18 anos e eu, 3 anos depois, com 18 anos, entrou também também. entrei. Trabalhei no banco 20 anos. Olha, eu E. trabalhei 15 em banco. Ah, é? Olha É. só. Eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, né? Ah, E era comum para seguir a regra, né? Para seguir a cartilha, eu tinha que casar, então eu casei, tinha que ter filho, então eu tive filho, né? Eu já fui mais diferente, porque eu tive filho 4 anos depois que eu casei, né? Eu casei com um estudante de medicina, então precisava terminar de se formar e fazer residência e sim, tal, né? demora, demora. E daí eu tive a Beatriz, que foi uma alegria, né? Foi, sem dúvida nenhuma, foi o momento mais especial da minha vida, a hora que o médico disse, Elô, é a Beatriz. Porque na época a gente não fazia ultrassom, né? Não tinha essa coisa toda. É. E aí, para mim, era maravilhoso a realização de um sonho. Ela nasceu normal, né? Ela foi uma criança normal. Mais tarde a gente foi ver que ela era muito cordata, muito quietinha, demorou para andar, demorou. Andou com 1 ano e 3 meses, também não era uma grande demora. Mas Não, não é nada. Não é ela nada falava perto do que a gente espera agora. nada. Ela falava muito, né? Ela falava Ah, muito, ela tinha muita habilidade com as mãozinhas, né? Mas ela não queria andar. Mas muito boazinha, assim, um show de menina. E aí eu resolvi que eu ia ter outro filho. E claro que eu queria outra filha, né? Porque eu queria só meninas. No alto da minha arrogância juvenil, né? Eu achava que eu podia negociar com Deus. E, e aí, ótimo. quando ela tinha 13 meses, eu estava grávida de novo, né? Hum, E a Estela nasceu com 1 ano e 10 meses, que a Beatriz tinha 1 ano e 10 meses. E quando ela tinha 1 ano e 8 meses, portanto, eu estava grávida de 7 meses, ela começou a convulsionar. Ela teve uma noite difícil, ela tinha muita insônia, e isso
depois a gente já sabia que fazia parte do quadro, né? Do quadro. Uhum. Mas era a primeira filha, então todo mundo dizia, ai, primeiro filho, dá baile em mãe mesmo, né? Primeiro filho não dorme, aquela coisa. E aquela noite ela tinha sido mais insone do que normalmente. E ela pegou num sono, acho que 6 horas da manhã, que era a hora que eu tinha que levantar para ir trabalhar. E aí Entendi. naquele dia eu resolvi não ir. Eu falei, eu não vou, eu vou dormir. E às 8h30 da manhã, e dormi junto, né? Acordei junto com ela. 8h30 da manhã ela acordou me chamando, pedindo para mamar. E eu falei para ela, espera um pouquinho, eu vou fazer mamadeira e volto. E aí voltei, peguei ela no colo para dar a mamadeira. No que eu fui pôr a mamadeira, assim, com ela no colo, né? Fui pôr a mamadeira na boca, ela virou os olhinhos e ficou completamente roxa e tensa. E eu achei que ela tivesse se engasgado com a mamadeira. Eu virei ela de bruços, eu bati nas costas, mas ela estava dura, enfim. E roxa e sem olhinho, assim, né? O olhinho todo para trás. Eu fiquei desesperada, corri grávida, né? Já estava com barrigão. Corri no meu vizinho, bati em todas as portas. Um deles me atendeu, né? O vizinho da porta. E eu entrei na casa dele assim. A Beatriz vai morrer, a Beatriz vai morrer. E nisso ela vinha voltando da crise convulsiva, que eu nunca tinha visto, nem sabia o que era. E aí ela ficou molinha no meu colo, eu não sabia o que era. Imagina, casada com um pediatra, que era neonatologista de alto risco no Einstein. Ele só pegava nenê, partos, né? Ele estava sempre na sala de parto, com partos de Sim, risco. com. Aham. E eu nunca tinha visto uma convulsão, nem nunca tínhamos falado sobre isso. Eu devolvi, e o vizinho dizia, não aconteceu nada, não foi nada, ela só engasgou, você só assustou e tal. E eu devolvi, né? Eu dei ela para ele, para segurar, voltei de novo para o apartamento, telefonei para o meu marido e disse para ele, volta para casa porque a Beatriz está morrendo, volta para casa. Alucinada, que deu uma... Imagino. O, Eu o vizinho, imagino. o vizinho deu conta de conseguir pegar o telefone e falar: Pires, calma, não foi nada, a Beatriz só engasgou, ela tá só assustada, tal. Bom, sei lá, uma meia hora, 40 minutos depois, eu morava no Tatuapé, né? O Einstein era no Morumbi. É, Mas acho que meia hora depois, ele chegou. a Beatriz dormia, eu troquei a fralda dela, ela não acordou, enfim. Quando ele chegou, ela acordou, ele pegou no colo, ele estimulou e ela estava ótima. Aí eu contei para ele o que tinha acontecido, ele não falou nada e falou: Nós vamos para o pediatra agora. E voltamos para o Einstein, porque o pediatra dela era de lá. Voltamos para lá. No que eu estou na sala do pediatra, querendo contar para ele o que aconteceu, ela começa de novo a ter Teve uma outra outra crise. crise no meu Hum. braço, né? Foi isso, Ai, é isso. Helena. É É isso. isso, foi isso que aconteceu. Ela já Jesus. foi, ela já foi internada, já pegaram veia, enfim, já, já foi para UTI, já aquela confusão. Sim. Ela ficou 3 dias internada, fazendo tudo que foi exame e não vimos nada, não encontramos nada, não achamos nada. Ela saiu dizendo não foi nada, filha de pediatra é assim mesmo, dá trabalho, não tem diagnóstico, a gente tem muitos casos assim, e de fato é verdade, depois eu fui descobrir que era verdade. É, mas e se ela convulsionar, o que vai acontecer? Não, nada, não vai mais, agora ela está medicada, ela voltou para casa super medicada. Cheguei em casa e ela convulsionou de novo. Nossa. E assim foi. A gente foi de médico em médico, de O que que ela tinha? remédio. Síndrome de West? Ela teve esse diagnóstico. Aham. Depois de. Acho que depois de muito tempo, porque. Depois de muito tempo. Porque 2 meses depois, não, um mês depois, ela muito medicada,
Ela teve 8 convulsões, uma dentro da outra, entrou em estado de mal epilético Sim. e aí entrou em coma, ficou hemiparética, né? Todo o lado direito paralisado, e ela ficou 3 dias assim. E eu 3 dias com ela no colo, Imagina. em cima da minha barriga, né? E Sim. eu tava grávida de 8 meses. Grávida, é. E um mês depois a Estela nasceu. Para minha Nasceu. alegria, era a Estela, era outra menina, Outra menina, que é. era como eu queria. A Estela foi muito importante para mim, né? Ela foi muito importante. Ela teve papel fundamental na vida da Beatriz, inclusive. Mas o É. primeiro ano de vida da Estela, neste primeiro ano de vida, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Nossa, Heloísa. Era E nada fazia ela parar, nada. A gente punha remédio, tirava remédio, trocava de remédio, ia para médico, voltava de médico, experimentava, nada fazia ela parar de convulsionar. Por um ano, um pouquinho mais, quando ela tinha 3 anos, nós encontramos o Dr. Salomão Schwartzman, que alguém me indicou, e eu já tinha todos os exames dela, eu tinha ido para Ribeirão Preto, que era uma escola até hoje, né? Eles são especialistas em epilepsia. E aí eu vim com o diagnóstico de síndrome de West. Não, síndrome de Lennox, que Lennox. é Uhum. que era uma doença degenerativa também. E aí cheguei lá no Salomão, com ela convulsionando, e ele, inclusive, assistiu, porque ela chegou lá convulsionando. Eu disse: Olha, é isso aqui de hora em hora. Então, se eu ficar aqui, você vai ver uma porção. Ela está Nossa, tomando, Jesus. ela tá tomando isso, aquilo. Então, aqui os exames. Ele olhou. E aí falou: Olha, o diagnóstico pelos exames está certo. Eu daria o mesmo diagnóstico. Só que eu acho que a cara dela é muito boa para essa síndrome. Eu apostaria na cara dela. E aí começou um novo mundo na minha vida, né? Depois de um ano e meio de tortura, tortura para a Estela, porque ela era uma Bebê, recém-nascida, né? Nossa. É. tortura para o pai, para mim, para a Beatriz, enfim. Ele tirou todos os remédios dela e deu um só, que agora eu nem me lembro qual é. E a Beatriz começou a melhorar e ela diminuiu as crises. Nunca parou, ela tem 38 anos, ela convulsiona, ela continua convulsionando. É mesmo? Nós nunca conseguimos fazer parar e nunca tivemos diagnóstico. Nunca. Hoje ela tem um cérebro, né? Ela tem uma encefalopatia grave, importante. Mas ela anda, ela fala. Hoje ela mora numa moradia assistida em Araçoiaba da Uhum. Serra, na Novo Tempo, né? Pessoal, se vocês estiverem me assistindo, um beijo. Ela mora lá há 13 anos. Com 25 anos, ela foi para lá. Por que Não que você tinha. escolheu colocá-la lá, Heloísa? Ou foi ela? Foi Ela, ela. ela, foi ela? Na realidade, ela começou a me mostrar que estava muito infeliz na minha casa Ah, é? e com a atividade que ela fazia. E a É. Estela, que tem 1 ano e 10 meses a menos só, né? Sim. Falou para mim, sabe, mãe, eu gostaria de morar sozinha, eu gostaria de me livrar de vocês, de ganhar Adorei. Tinha que ser sua filha. de ganhar minha autonomia. Ah, E eu acho que a Beatriz também quer, porque enquanto ela estiver com você, vocês vão tratá-la como um bebê. E ela é uma mulher que tem uma deficiência. entendi. E aí eu fui conversar, né, com a Paula Ayub, que foi a psicóloga dela por 10 anos no centro de convivência aqui em São Paulo, que ela frequentava. E ela disse: Olha, eu também concordo, eu acho que a Beatriz está infeliz aqui e infeliz na sua casa. E ela não consegue se explicar.
E aí ela me deu uma fita de videocassete, e eu assisti um filme que mostrava Novo Tempo. Eu telefonei, marquei hora, eu e a Estela fomos lá conhecer, ficamos encantados com o trabalho, fomos conhecer o presidente, conhecer a rotina, e a revelia do pai, né? Porque o pai não queria de jeito nenhum. Se é uma coisa que eu preciso agradecer esse pai, é que ele nunca abriu mão dela. Aliás, Amém. ele não abre mão de nenhum deles, né? Mas Aham. dela, eu fui assistente social de várias casas de crianças portadoras de deficiência mental e vi muitas mães solitárias, né? Que foram Sim, abandonadas pelos sim. maridos. Eu É, escuto todos os dias uma história de alguma mãe. Eu sou é, sozinha, eu faço tudo sozinha, então eu faço uma rifa, eu faço uma campanha, eu faço comida, eu não tenho ajuda e é, se compartilha comigo das suas necessidades e principalmente a solidão, né? Porque não é, tenho o companheiro junto, né? Acabou sendo abandonada com uma coisa muito importante na mão para cuidar, né? é. Então, E amém que você teve. eu tive esse privilégio, a Beatriz tem o privilégio de ter o pai constantemente com ela, ele não abre mão. E aí a revelia dele, nós duas fomos mais fortes, né? Eu e a Estela, e Ah, ele percebia que tinha alguma coisa errada com a Beatriz. E quando a Beatriz não está bem, ela convulsiona mais. E ele tá. sabia disso, né? Então ele não teve força para nos segurar, graças a Deus. E nós fomos. E foi acho que a atitude mais difícil da minha vida. Me dá até uma batedeira no coração ouvir isso, para te Foi. falar bem a verdade, porque a nossa preocupação é com esse futuro, né? É, O que vai ser, e se eu não estiver aqui, aonde vai ficar, e como é que é, vai, quem vai cuidar? Será que ele dá conta sozinho? Porque tem o cognitivo preservado, tem uma dificuldade motora, então sabe fazer, inclusive, escolhas, né? Mas a gente se segura, né? Aquilo que a gente conversou um pouquinho antes da live, é. né? Água é galinha. Você sabe que foi, sem dúvida nenhuma, quando ela tinha 10 anos, eu fiz o Hum. processo Hoffman. E lá nossa, eu pude viver a experiência do perdão mais extraordinária. Foi uma experiência indescritível, indescritível. E eu pude perdoar minha história, eu pude perdoar a Beatriz, porque ela não era a filha que eu gostaria que ela fosse. Eu pude me perdoar como mãe, e eu aprendi a estabelecer com ela uma relação. Lá nós trabalhamos 4 inteligências. E eu usava com ela a inteligência intelectual, a inteligência da fala e, de vez em quando, a inteligência espiritual, que é a nossa intuição. Mas eu estava muito longe da minha inteligência emocional, muito longe. E foi lá que eu resgatei essa inteligência. E essa inteligência é a que a Beatriz mais tem. Nossa, que Porque massa. como ela não tem, como ela tem um déficit intelectual importante, para as pessoas terem ideia, né? A Beatriz tem 38 anos e ela tem intelectualmente mais ou menos 3 a 4 aninhos de idade. Tá. Então, é um intelectual bem comprometido. Mas ela tem uma inteligência emocional e eu aprendi a conversar com ela via essa inteligência. Entendi. Lá no processo, eu, eu acho que eu demorei, assim, depois do processo, um tempo, né? Eu demorei aí uns 4, 5 anos para me reconectar com ela, para aprender um novo jeito de estar com ela. Mas o movimento dela foi imediato.
E eu, até hoje, né, eu converso com ela cantando. Que lindo. E cantando, ela atende, cantando, ela me entende, cantando. É, é incrível o que acontece. Eu imagino. A nossa relação, ela mudou completamente, porque eu tinha uma relação de cobrança, de exigência. Eu queria que ela fizesse coisas, eu queria que ela aprendesse coisas, eu queria que ela desse conta de coisas. E ela não dava. E eu ficava muito frustrada e com muita raiva. Sim. E, e de repente, eu fiz uma conexão com ela, ela me deixa no chinelo. Ela é muito mais inteligente que eu. Ela tem umas sacadas, ela tem um bom humor, ela tem um. Mas a gente conseguiu entender. E a Entendi. gente, a família inteira, começou a conversar com ela de outro jeito. Isso eu ganhei com o processo. E foi tão extraordinário, eu ganhei isso e a reestruturação da minha família. A gente acabou tendo os outros dois filhos, que era o nosso combinado e nós tínhamos desistido. A gente reconstruiu tudo, né? Então, foi tão extraordinário que eu não consegui mais largar o processo. Eu pedi demissão do banco, Nem eu ia querer. e aí eu fiquei aqui dentro, né? E eu dizia para a Marisa Tami era a minha mestra, era a condutora do processo, e eu dizia para ela: eu não tenho para onde ir, você tem que ficar comigo, porque eu preciso ficar aqui, eu não tenho para onde ir. E hoje, quanto mais eu experimento experiências, né? Eu digo, gente, é verdade, eu não tenho, eu continuo não tendo para onde ir. Aliás, você tem, é esse aí o lugar, né, Luísa? Eu só consigo ficar aqui, né? Nesse É esse o lugar. seu lugar. Mas eu queria te contar uma coisa. Hum, Quando eu fiz o processo, quando eu fiz o processo no mesmo ano, bom, meu marido fez, e por isso que a gente conseguiu fazer tudo em parceria, porque daí era outro papo, era outra conversa, era uma coisa. É extraordinário viver a experiência do processo Hoffman de autoconhecimento. Mas Você tinha que montar um jeito dos pais especiais, por exemplo, que não tem como largar os seus filhos. 3 dias, de repente a gente consegue. Mas você sabe, deixa eu te contar. Entendeu? Sei lá, final de Eu vou semana. contar essa experiência para você. Ah, Uns meses depois que eu fiz o processo, o Bob Hoffman veio para o Brasil. hum, E a Marisa Tami organizou um workshop para que a gente conhecesse ele, para que a gente compartilhasse e tal. E nesse workshop, nós vivemos uma experiência de morte. Tudo em meditação. tá. Uma meditação indiana, enfim, toda diferente, uma experiência de morte. Nós éramos em muitas pessoas lá, era uma roda grande, a Marisa dirigiu e tal, todo mundo de olho fechado, imagina. Pá. Nessa experiência, a gente tinha que se despedir dos nossos amores. Bom, eu me Ui. despedi dos meus pais, eu me despedi do meu marido, eu me despedi da Estela. Quando eu cheguei para me despedir da Beatriz, eu comecei a negociar com Deus. E eu dizia para Deus: eu não posso morrer. Sim, Você tá louco? Você tá louco não, que você a vai me gente deixar? não tem negociação para isso quando você tem um filho especial. E aí eu não conseguia fazer a visualização, porque eu parei na Beatriz e fiquei brigando com Deus, dizendo: eu não posso ir, eu não posso ir, eu não posso ir, e deixa aqui, porque ninguém vai cuidar da Beatriz. Bom, terminou a visualização, e aí vamos para os comentários e tal. Quando chegou minha vez de contar, eu contei isso. Eu disse: gente, eu não consegui morrer. Eu tenho uma filha, eu tenho uma filha de 10 anos, deficiente mental. Como que eu posso morrer? Eu não posso morrer. Jesus. E aí foram passando. Quando chegou na vez do Pires falar, porque ele também estava lá e fez a mesma meditação que eu, o pai da Beatriz, ele falou: ah, deu tudo certo, eu morri e tal. Ele contou a experiência dele. Tranquilo, né?
eu queria matá-lo, né? Porque eu falei, como assim você morre e me deixa aqui, né? É. Como assim você não Sim. pode morrer? Naquela ocasião, eu me dei conta que eu precisava aprender a morrer. Hum. Como, Heloísa? É bom que você explica para todo mundo aqui, porque A olha, gente precisa poder morrer. Olha, olha aqui, me acompanha. tá, A morte é a única certeza sim, da nossa vida. sim, A possibilidade de estar vivo é dádiva. sim, verdade. É tudo nesse universo, absolutamente tudo está certo. Os nossos filhos vieram para o lugar certo e são as pessoas certas para nós, assim como nós somos os pais certos para eles. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não poder morrer é tirar da Beatriz a competência dela. Verdade. Porque todo mundo precisa poder morrer. Porque nós vamos. É, não vai ter saída. E nós vamos dar conta. E todos nós damos conta. Nós não somos os primeiros, nem seremos os últimos. E os nossos filhos são tão competentes, são tão melhores do que a gente imagina. E eu Sim. descobri que eu tinha um preconceito em relação a Beatriz. Eu achava que ela não daria conta. Ah, gente, é preconceito isso? Então eu também tenho, sem Porque dúvida. eles darão conta. É por isso que todo o tempo, depois, por 10 anos, olha, 10 anos, É eu me bastante. trabalhei para poder morrer. Olha, em 2002, quando a Marisa morreu, eu era muito amiga dela, eu era o braço direito dela, e naturalmente a licença que ela tem, que ela tinha para aplicar o processo, veio para mim. E Entendi. eu comecei a aplicar o processo, eu responsável por essa metodologia. Mas eu fui fazer o processo de novo, porque eu falei, agora eu preciso me conectar com essa metodologia de outro jeito. Sim. E foi aí, 10 anos depois dessa minha experiência de morte, que eu consegui fazer todo um trabalho na minha cabeça e consegui me autorizar a soltar a Beatriz. 10 anos depois. Quando eu cheguei em casa, depois do processo, são 7 dias de trabalho. Olha só, bateu na minha porta uma moça, foi a primeira cuidadora que a Beatriz teve na vida. Porque nenhuma dava certo. Eu não Entendo. deixava dar. É. Ainda bem que a minha deu certo. E E muito. eu não deixava dar porque Ah, confirmava a minha crença de que eu não podia morrer. entendo. E eu fui me Sim. trabalhando, porque eu dizia, eu preciso poder morrer, eu preciso poder morrer pela Beatriz, não por mim, por ela. E aí eu achei uma cuidadora, ela tinha 20 anos. Uma E eu menina. continuei me trabalhando, e quando ela tinha 25, nessa altura, nós decidimos, a vida tinha ficado tão boa, porque essa cuidadora, nossa, compartilhou comigo a Beatriz. E daí a vida É, ficou é tão bem por aí boa, mesmo. a vida ficou tão mais fácil do que eu tinha tido nos últimos 18 anos, né? O Rodolfo já tinha 11 anos. E aí a gente decidiu adotar a Eduarda há 15 anos. Porque a vida tinha ficado muito boa. Sim. É, Quando, fica mesmo. Quando alguém compartilha com você e e te aí ajuda a cuidar, né? E te cuida tão bem, né? E você tem a confiança de e tem deixar. tempo, né? Porque daí eu falei, Sim, você pode agora até tomar cabe, banho. É. é? Eu falei assim, agora cabe meu quarto filho. Agora É, cabe completar o meu sonho de ter 4 filhos, que era o quatro que eu filhos. queria.
E Aham. aí a Duda chegou na vida da gente, ela tinha 2 meses. Foi maravilhoso. Quando ela tinha 1 ano e meio, essa cuidadora resolveu ir embora. E daí a Beatriz estava já tão infeliz, por isso que a cuidadora foi embora, porque ela falou: não dou conta mais. Porque a Beatriz batia, cuspia, mordia, se mordia, convulsionava muito, ela era uma regressão. Entendi. E aí nós entendemos, graças à Estela, que ela Que queria ir ela embora. precisava do espaço dela. E aí ela só começou a crescer. E eu tenho absoluta certeza que eu encontrei esse lugar que me dá tranquilidade, porque ela é super bem tratada. Tem 8 oficinas, é a única moradia assistida do Brasil nesse modelo. Em São Paulo? Infelizmente, é em Araçoiaba da Serra, Araçoiaba da aqui, Serra. a cento e Tá. quinze quilômetros daqui. E é só adultos? São adultos. Eu acho que eles têm adolescente, né, de 17, 18 anos, mas não é criança, são adultos, Crianças não. porque essa é a proposta, né? Porque os adultos, eles merecem e precisam de autonomia. E Sim, de com certeza. verdade, ficar na nossa casa, a gente vai continuar tratando eles como bebês e vai continuar não podendo morrer. É, verdade. E o meu exercício, quando eu deixei ela lá, que foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida, foi de poder morrer. E hoje ela dá conta. Nós estamos há 6 meses sem vê-la pessoalmente, por conta da pandemia. A gente se vê virtualmente. Virtualmente. Ela aprendeu a usar o celular, né? Assim, eles ajudam, claro, mas ela pede para Aham. colocar a mamãe, ela fala: põe a mamãe aqui. Ela pede para pôr a mamãe na tela. A gente Que conversa, gracinha. nós continuamos cantando juntas. Ah. A gente conversa 1 vez por semana, mas a gente não se vê há 6 meses. E tem sido uma experiência extraordinária, doída, mas ela tem se mostrado tão resiliente, tão adulta, tão confortável com essa situação, que só prova que o trabalho de autoconhecimento é fundamental para os pais de crianças especiais. Com certeza. Nós precisamos nos cuidar. E eu acho mesmo que a gente precisa cuidar deles até a morte, ou cuidar deles até que eles fiquem adultos. Mas depois é oportunizar mesmo, do jeito que for possível, que eles possam, né? Claro que é do jeito que for possível, do jeito que é possível pagar, né? Não tem caminho certo. Esse foi o Não, meu caminho, né? exato, É, eu gosto de usar essa experiência como uma metáfora de aprendizado para as pessoas, exato. que no final a gente precisa sim autorizar esses meninos a sobreviverem a gente, precisa autorizar que eles tenham e ganhem a maior autonomia possível, né? Porque eu sei, existem crianças que não têm a menor possibilidade, né? Estão na cama, estão, enfim, tudo isso é verdade. Então, a gente é que precisa sarar, porque Falou tudo, é verdade, é a gente mesmo. é Sempre, né? é muito difícil ter um filho deficiente. É difícil. É muito difícil. Então, sem romantismo, Não, não tem. Eu né? É sempre falo muito a mesma difícil. coisa, falo, não, é uma coisa, outra coisa, né? E Assim, não estou eu falando de amor, eu não estou falando de entrega, eu estou falando, é dificuldade, é diferente, né? É difícil. e E eu, pega no eu nosso coração, pega na nossa mente. De vez em quando pega em tudo e tudo. você não quer nem levantar da cama, às vezes. É. Entende? Uma das coisas que eu aprendi foi que eu não sou vítima de nada. Exato. É. Portanto, não é a Beatriz foi um presente.
Ela foi a minha pedra de toque. Graças a ela, eu me desestruturei completamente e alguém me disse: tem um caminho, o autoconhecimento. E eu estava Que tão massa. desestruturada, eu não sabia mais o que fazer nem para onde ir. Eu falei: bom, eu vou para aí, porque eu não sei o que fazer. E, Se tem, então, né? Deixa eu ver, vai. e o perdão, e sem dúvida nenhuma, o perdão me salvou. Olha, E Heloísa, fala um continua me pouquinho salvando. então do perdão. A gente ainda tem uns 10 minutos aí, ó. 12 É, minutos. Fala aí um pouquinho do perdão. Dá esse presente pra gente, né? Porque então, ele é importante mesmo. É é, magnífico. é. Você sabe que eu não conhecia a deficiência mental na minha família. E eu, como Entendi. assistente social, já tinha trabalhado em casas de atendimento à criança deficiente. É. Eu já tinha trabalhado com reorganização neurológica, com crianças com síndrome de Down. E eu Tá. fazia com elas, né? Eu era assistente de fisioterapeuta e cuidava dessas crianças. Tudo como assistente social, eu fui me enfiando nesses lugares. Mas para mim era um mundo tão distante. Acontecia com os outros, era uma coisa Sim. aí. Era um negócio que acontecia em algum É. lugar, para algumas Existe, pessoas. existe criança assim, né? Lá longe, Isso, assim, né? isso. Eu também, na faculdade eu só atendia criança especial e PC, igual meu filho. Então, era muito fora de mim, né? E eu fui me especializar, fiz psicossomática, psicanálise, para atender os pais, para mostrar para eles, né, calma. Mas eu só fui saber quando eu tive o meu, né? Então, virei do avesso depois. Sou outra pessoa. E eu tenho certeza que ele também é a sua pedra de toque, né? E que você Oh, foi se preparando ao longo da vida para tê-lo, sim, né? né? Como eu, sem saber disso. Só que a hora que eu não percebi que ela ficou deficiente mental imediatamente, né? Porque ela voltou do coma e o médico dizia que ela não ia levantar da cama. E aí ela Que bom. sentou. Aí disse que ela não ia andar, e Andar. ela andou. Daí Não ela ia não ia falar. falar, e ela falou. Falou. E aí ela voltou para casa muito esquisita. Mas eu achava que ia passar, né? Afinal de contas, ela tinha entrado em coma, então daqui a pouco passava. É, Era, passava, e não passava. Eu fui me acostumando, ou compreendendo a deficiência dela ao longo da experiência. Então, não sim. foi assim, eu tive um choque porque ela ficou deficiente. Não, ela ficou deficiente, mas eu não percebi. Eu fui percebendo, eu dizia para os terapeutas: eu entendi. Agora eu entendi que ela é deficiente. E hoje eu compreendo isso, porque eu dizia, cada vez eu entendia num lugar dentro de mim. Entendi. Eu sei como é. Eu ia entendendo por camada, sabe? Eu ia. É, sei. Sei. E quanto mais eu entendia, claro que mais desiludida eu ficava. Sim, mais desesperada, né? Quer dizer. E há 38 anos atrás não tinha nada. Hoje já não tem, né? Vamos combinar que a gente tem pouquíssimos recursos para quem é diferente. Sim, Há 38 anos atrás a coisa era gravíssima. Não tinha escola, não tinha. As escolas especiais rejeitavam ela porque ela convulsionava. E eles não podiam ficar com ela porque era um risco. As especiais, então, as normais, então, nem aceitavam conversar. Então, era muito difícil. era punk. Só que o mais difícil era dentro de mim, porque era um nível de frustração, porque eu tinha uma expectativa. Imagina. Eu eu queria uma filha para me trazer felicidade. Eu queria uma filha para me encantar. Eu queria filhas Pra enfeitar, né? para mostrar para as pessoas que lindas elas eram, para que elas tirassem boas notas na escola, para que elas fossem boas profissionais, para que elas, enfim, né? Eu Sim, queria.
Eu queria esnobar minhas filhas, né? Eu não estava preocupada com elas. Eu estava preocupada comigo, era o meu sonho. E a Beatriz frustrava esse sonho assim de um jeito avassalador, né? Ela atropelava assim Ela qualquer passava por cima, filha. qualquer É, esperança que eu tivesse, né? é. E era dia após dia, não tinha fim aquela coisa, não tinha fim. E eu fui perdendo, claro, os sonhos. E fui trabalhando com muita frustração e com muita raiva, sem perceber, porque eu não podia ter raiva da minha filha, né? Mas eu Não. tinha, eu A tinha. gente às vezes não sabe disso também, né, Luiz? Olha, eu quebrei 23 dentes Menina, de raiva. de fazer, de travar, entendi. Porque ela fazia coisas do arco da fé. Ela era tão esquisita, tão diferente. Ela não atendia, ela não correspondia, ela não era. E isso era muito frustrante, gerava uma impotência dentro de mim. E lembra que eu comecei a live contando da minha arrogância e da minha prepotência. Sim, E para o lado oposto, entrar na minha impotência, me dava muita raiva. E eu só consegui perceber isso quando eu parei para me olhar. E no processo eu pude fazer isso. Então, o processo Hoffman é uma oportunidade para você parar. E daí eu deixei tudo lá fora. Eu não tinha filho, eu não tinha marido, eu não tinha trabalho. Eu só tinha eu. que sonho. Eu, eu e a minha história. Ai, que é bom a gente poder ter essa oportunidade, né? E É um aí, sonho. eu e a minha história foi uma coisa tão extraordinária. Poder perdoar a minha história que não tinha me preparado com compaixão. Eu não sentia compaixão pela minha filha, eu sentia raiva. E é tão libertador você poder reconhecer exatamente aquilo que você sente, sem precisar Sim, enganar, sem precisar sim, julgar. Quem sim. falou que está errado sentir raiva de filho? É verdade. Quem, né? Quem disse isso? Né? Quem, quem, quem diz que eu não podia viver o que eu estava vivendo? Eu estava vivendo. Como é que eu Sim. podia não viver se eu estava vivendo? Que Mas era o que acontecia, né? eu tinha uma cobrança, uma crítica a meu respeito, cruel, mordaz, destruidora. Então eu sentia, brigava comigo porque eu sentia, ficava com raiva de mim porque eu sentia a raiva da minha filha. Sim, nossa, Olha, que ciclo. É, poder descobrir tudo isso e poder me autorizar e dizer: eu só sou uma moça que não sabe o que fazer. verdade. E, e ela só é uma menina que não tem o recurso que eu privilegio. Verdade. O pai dela é um professor doutor, é um cientista. A gente, a gente privilegia o intelecto. E ela não tem. Ela não tem Verdade. justamente aquilo que a gente queria que ela tivesse. E eu poder viver essa experiência, poder perdoar minha história e poder olhar para ela com compaixão, poder olhar para mim com compaixão e dizer: você só está sentindo dor, é só dor, você só não sabe o que fazer. E tá tudo bem ser quem você é. A dor passa ou você aprende o que fazer? Ah, passa. Amém. Com perdão ela passa. Porque o perdão é liberdade. O perdão legitima as pessoas. A Beatriz é uma pessoa legítima e ela tem todo o direito de ser exatamente quem ela é, assim como eu, assim como você, assim como Que seu lindo. filho. Isso é o que o perdão faz. E foi tão libertador eu autorizar a Beatriz e eu me autorizar meus medos,
autorizar minhas raivas, autorizar a minha miséria. A hora que eu pude autorizar minha miséria, eu descobri minha luz. Eu descobri que eu sou forte, que eu sou corajosa, que eu sou valente, que eu sou determinada. E mais, né? Eu descobri que eu sou compassiva. Eu descobri que eu sou amorosa. Eu nunca me vi amorosa. Eu sempre me vi dura, exigente, cobradora, disciplinadora, cumpridora dos deveres. Tem que fazer o certo, tem que fazer direito. Mas amorosa nunca passou pela minha cabeça. E de repente, eu me encontrei assim, podendo olhar para Beatriz e dizer: filha, é tão bom a gente ser exatamente quem a gente é. Nossa, sim, Heloísa, é emocionada. Era para terminar chorando a live? Não! É que eu quero Ah, contar para você o que é o perdão. O perdão é exatamente isso. Nós somos como somos. Quem disse que a gente não pode ser exatamente quem a gente é? Nós e os nossos filhos. você sabe tocar o coração, Heloísa. Isso não tá certo, não era para eu chorar na live. Você sabe que o Bob Hoffman é incrível. Incrível. Um cara genial. Ele construiu uma metodologia que leva a gente para esse lugar. E foi para esse lugar Mentira. que eu fui. Eu fui para esse lugar e eu nunca mais saí dele. Eu não iluminei, não consegui ficar perfeita. Eu continuo com as minhas misérias, Claro. mas a vida ficou tão boa. Boa ao ponto de eu autorizar minha filha a viver longe de mim. E ter absoluta certeza que ela vive muito melhor. Quando a Estela voltou para casa, nós fomos levar a Beatriz e voltamos eu e o Pires chorando no banco de trás e a Estela dirigindo. E nós dois aos prantos, aos soluços. Quando nós chegamos em casa, ela falou assim, a Estela: mãe, foi a melhor coisa que você fez para Beatriz. Agora, você precisa me ajudar que eu saia de casa também. Tá louco. Uma depois da outra. Ah, Faz 13 anos que a Beatriz mora na casa dela. Faz é. 9 que a Estela mora na Inglaterra. Ora. Oh, foi bem longe. E era para onde Jesus. ela queria ir. E Sim, aí foi nós fazer o que ela queria fazer. E hoje ela é uma cientista social, uma cientista da economia. Ela trabalha para Que o Banco chique. Mundial. Ela trabalha com violência doméstica, Olha aí. com iniquidade. Ela é uma cientista, faz exatamente o que ela quer, está no lugar que ela quer, e ela É uma batalhou por benção. isso. É uma benção. E ela foi graças a Beatriz. Olha isso. Porque ela disse: É, se a Beatriz consegue, pode. eu Quem também. dirá eu? É verdade. E tudo Amém, né? isso, e tudo isso foi o perdão. Porque com o Ah, perdão, você libera. E aí os filhos amém. podem ir para onde eles quiserem, fazer o que eles quiserem, porque filho não é nosso. É verdade. É verdade. Deixa Na voar, né, realidade, Luiz? nós somos deles. É. Nós somos É bem deles. por aí. Eu acho. Mas eles Realmente, não muito são bem nossos. colocada. Nós somos deles, é verdade. Mas eles não são nossos. É. Nenhum deles. Luísa, vai acabar nossa live, Que uma pena. pena. Eu quero deixar ela gravada com a sua permissão, assim. Claro, claro. Eu não tenho nada para te falar a não ser gratidão, porque Que olha, lindo. não vou esquecer nunca mais isso, essa experiência que eu tive aqui agora. E vou passar ela para as famílias que eu conheço, a E a possibilidade de hora que fazer um você processo. puder, a hora que você conseguir largar, 7 dias. 7 dias. Ô, Paula, a Paula que me ajuda, eu vou falar para ela morar aqui 7 dias para eu poder Isso. ir.
Isso mesmo, é isso Aí ela mesmo. dorme, acorda, eu vou saber que ele tá. Ah, tem o pai, lógico, mas o pai precisa trabalhar, né? Então, o pai é meu parceiro. Vai acabar, tchau. Um beijo. Outro.